Ouça com atenção as seguintes 5 palavras. Todas elas usam os mesmos 4 sons em sequência, mas eles não são iguais. Taca, 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 taca. E aí, conseguiu perceber a diferença? Vamos ouvir de novo. Taca, 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 taca. Essas são todas palavras do finlandês. A primeira, taca, é escrita assim. Ela significa lareira. A segunda, taca, é escrita assim. Ela significa algo como de lareira, das lareiras. A terceira, taca, é escrita assim e significa fardo. A quarta, taca, se escreve assim e significa de fardo, dos fardos. A quinta, taca, se escreve assim e significa trás, como a parte de trás. E a sexta, taca, se escreve assim e significa de trás. Apesar de todas usarem exatamente os mesmos 4 sons, a quantidade e o comprimento dos sons não é o mesmo em diferentes palavras. Podemos definir comprimento, ou quantidade, como a duração da pronúncia de uma vogal ou consoante. Ou seja, a pronúncia de um som pode levar mais ou menos tempo. Vejamos de novo duas das palavras de exemplo de antes. Taca e taca. As duas se diferenciam pelo comprimento da vogal final. Em taca, a vogal final é dita ser curta. Em taca, a vogal final é dita ser longa. Um som longo geralmente tem mais ou menos o dobro da duração de um som curto. O símbolo para fazer essa distinção usando o alfabeto fonético internacional é um sinal que lembra 2 pontos, mas com pequenos triângulos em vez de círculos. Esse sinal é acrescentado depois de um fone longo para indicar que ele deve ser pronunciado com o dobro do comprimento de um fone curto. Agora vamos comparar a palavra taca com a palavra taca. Taca, taca. Aqui o som longo é a consoante K. Em taca, a consoante K é curta. E em taca, ela é longa. Mas com consoantes é mais comum que se use os termos consoante simples e consoante geminada em vez de consoante curta e longa. Por que essa diferença na denominação? Eu imagino que venha do fato de o latim escrever consoantes longas como duplicadas, como gêmeas então, enquanto com vogais ele não fazia isso. Em algumas línguas do mundo afora, o comprimento das vogais e das consoantes é um aspecto fonêmico da língua, ou seja, vogais e consoantes curtas são vistos como fonemas distintos das contrapartes longas. O número de línguas que faz essa distinção não é tão grande, mas muitas das línguas mais faladas no mundo fazem a distinção. Além do finlandês, japonês é outra língua que faz distinção de comprimento tanto em vogais quanto em consoantes. Compare kita, kita, kita. Árabe, latim clássico, grego clássico, hindustani, canarês e húngaro são outras línguas que possuem tanto vogais quanto consoantes curtas e longas. O italiano distingue fonemicamente apenas consoantes em curtas e longas. Compare fatto e fatto. Outras línguas que fazem isso são, por exemplo, turco, polonês e coreano. Coreano de fato distinguia vogais curtas e longas também, mas atualmente praticamente ninguém faz mais essa distinção. Também existem línguas que distinguem apenas vogais curtas e longas, mas não consoantes. Um exemplo é o unsriquiano, minha língua materna que ensino aqui. Compare sin e siin. Outras línguas desse tipo incluem, por exemplo, náhuatl e havaiano. Existem ainda línguas que, apesar de terem vogais curtas e longas, possuem diferenças na qualidade das vogais curtas em relação às longas, de forma que a diferença não é só no comprimento. Um exemplo disso é o inglês, onde vogais curtas tendem a ser pronunciadas mais abertas que as longas. Compare, por exemplo, os clássicos bitch e beach, onde a versão curta, e, é mais aberta que a versão longa, i. Bitch, beach. Outras línguas em que a maioria dos pares de consoantes longas e curtas se diferenciam assim são alemão, holandês, norueguês, a maior parte das línguas germânicas, na verdade, e também o latim vulgar, ao menos o latim vulgar tardio, do qual as atuais línguas românicas descendem. O português, claro, não faz distinção de comprimento fonêmico nem em vogais nem em consoantes. Por isso pode ser um pouco complicado aprender a fazer a distinção ao aprender uma segunda língua que a tenha.
E aí, quais são as línguas que contrastam sons curtos e longos que você já estudou? Deixa aí nos comentários e me diz se achou fácil perceber e reproduzir o contraste. Se você quer ajudar esse canal a se manter trazendo conteúdo, considere fazer uma doação de qualquer valor via Pix ou PayPal. Outras formas de apoiar o canal são deixando sua curtida, se inscrevendo e ativando as notificações para ficar sempre por dentro do conteúdo novo. E me segue lá no Instagram também. Obrigado por ter ficado até aqui. Até mais!